Estamos realizando hoje aí, né, mais um webinar de uma série aí que a gente pretende realizar. E nosso objetivo com esses webinários é promover mesmo uma conversa, né, assim, uma discussão em torno de alguns temas que são relevantes aí para o nosso trabalho em torno da saúde do trabalhador. Já fizemos um de intoxicação exógena, esse agora a gente vai discutir sobre dermatose ocupacional e pretendemos fazer outros aí ao longo do ano. Hoje, quem vai estar conosco é o Sávio, o médico do trabalho do Sereste, e a Cássia, que é a enfermeira do trabalho do Sereste também, né? Então, vou passar a palavra aos dois. Gente, e por que falar de dermatoses ocupacionais? Porque são doenças extremamente comuns, apesar de que, na nossa vida, no nosso dia a dia, as dermatoses ocupacionais aparecem não tanto quanto deveriam dentro das nossas áreas de assistência, né? Porque muitas vezes o próprio trabalhador negligencia aquele sintoma, porque o empregador não se importa com aquele sintoma e porque os trabalhadores da assistência a esses pacientes, a gente tem imensas dificuldades de lidar com o diagnóstico. Às vezes, o diagnóstico, em função do diagnóstico, a gente também tem dificuldade de lidar com a relação desse tipo de doença com o trabalho. Então, na verdade, as dermatoses ocupacionais elas são muito mais frequentes do que a gente já consegue imaginar no nosso dia a dia. Eu vou compartilhar aqui. Ronise, vigia isso, eu estou fazendo certinho, minha filha. Só um minutinho. Bom dia de novo, né? Okay. Tudo que nós vamos conversar aqui hoje diz respeito a esse trabalho do professor Salim Ali, que é um grande dermatologista nosso e que dedicou a sua vida às dermatoses ocupacionais. E ele tem esse livro, então, de dermatoses ocupacionais. A última edição dele foi 2011 só, mas no qual se baseou também o protocolo do Ministério da Saúde para as dermatoses ocupacionais. Tá? Então, é fácil de encontrar. Se você entrar lá, protocolo dermatose ocupacional no Google, você vai encontrar. E se você encontrar lá, dermatoses ocupacionais, Fundacentro ou Professor Salim, você já vai encontrar. Tá certo? Passou aí, gente? Passou. Sempre lembrando, então, nunca é demais lembrar que toda doença, assim como a nossa saúde, ela é toda multifatorial, né? Ela é multicausal. Ela tem problemas relacionados à idade, sexo, a fatores hereditários, a questão do estilo de vida dos indivíduos, as redes sociais comunitárias e todo o arcabouço de questões sociais que envolvem a saúde ou a doença das pessoas, né? E o principal fator de risco social sem dúvida alguma, o trabalho, né? Ali onde as coisas acontecem, né? E, claro, todas as questões, as condições socioeconômicas, culturais, ambientais, políticas no mundo, no Estado, no município, na região, isso tudo aí, é claro, interfere tremendamente no adoecimento. Então, as dermatoses ocupacionais são um exemplo muito claro disso, né? Porque elas são fruto de várias causas e não de uma causa só. O que é difícil para a gente é conseguir identificar qual é a participação do trabalho, qual é a intensidade, qual é o potencial da participação do trabalho nesse adoecimento, né? Bom, há mais de 40 anos, a gente utiliza, para estudar essa participação do trabalho como fator de adoecimento, o critério de Schilling, né? O critério de Schilling ele diz o seguinte: existem 3 grupos. O primeiro grupo do adoecimento pelo trabalho é aquele que o trabalho é uma causa necessária, direta, geradora. Essa não deixa dúvida. Por exemplo, os acidentes de trabalho, né? E tem também aquelas doenças claramente profissionais. Por exemplo, se nós temos apareceu aí agora? Só para eu ficar tranquilo, apareceu, né? Tá ótimo. Sim. Então, tá. Então, exemplo, né? Esse trabalhador aí lá de Cachoeira do Brumado, em Mariana, que faz peças de pedra-sabão, né? Fazendo lixamentos de pedra-sabão,
que tem uma quantidade de sílica absurda, se ele adquire pneumoconiose, uma silicose pulmonar, está diretamente relacionado. Esse é o Schilling 1. Não deixa dúvidas. Também em dermatose a gente pode encontrar isso. Né? Se você pega, por exemplo, esse caso aqui de uma queimadura de hidróxido de sódio em um trabalhador, né, que trabalha na fabricação de hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio entra nessa fabricação, e ele tem essa queimadura, fica claro para nós que o trabalho foi uma causa direta, imediata, né? Não tem nenhuma dúvida. Aí temos o grupo 2, né? O trabalho, então, como que é um fator contributivo, né? É um fator de risco. Aqui são aquelas doenças mais comuns que podem ocorrer, mas que, em função do trabalho, elas acontecem numa intensidade maior ou numa frequência maior, elas são mais precoces, né? Então, a gente tem o trabalho contribuindo para o aparecimento, mas não é necessariamente a causa principal. Nesse caso aí, a gente pode considerar o nexo causal também de natureza epidemiológica, né? Então, a gente vê aí muito o NETEP do INSS, por exemplo, deveria, ou pelo menos deveria, entender dessa forma, né? Mas às vezes não entende, né? Então, um exemplo disso, por exemplo, seria o linfoma não Hodgkin relacionado ao glifosato. Quer dizer, você sabe que tem um linfoma, esse linfoma tem lá os fatores genéticos, tem os fatores ambientais relacionados a ele lá, mas ele, com certeza, em quem trabalha com glifosato, tem uma relação muito próxima. Né? Pode não ser a causa principal, mas havia um fator de risco fundamental nisso aí. Né? Mais uma vez, gente, por favor, fechem o microfone, por favor. Tá? Bom, e aí, então, no grupo 2, por exemplo, a gente tem também o melanoma. Né? Na verdade, a maior parte do câncer a gente encontra aí muito nesse Schilling 2. Né? No melanoma, por exemplo, a gente sabe que ele tem lá fatores raciais, fatores socioeconômicos, fatores ambientais, fatores genéticos envolvidos nisso, mas, com certeza, a exposição a raios ultravioleta vai predispor, vai ser um fator fundamental ali na ocorrência do melanoma. Diga-se de passagem, está entre os cânceres mais... ele é um câncer muito agressivo, né? E o câncer de pele, não melanoma, associado ao melanoma, todos eles aí são o câncer mais comum que a gente tem em homens e mulheres no Brasil. Né? E o grupo 3 do Chile. Aqui o trabalho ele é um provocador da doença já existente. Ele é meio parecido com o grupo 2, mas aqui a gente pensa muito com causa, né? Um agravamento de uma doença pré-existente. A asma, por exemplo, seria uma. Né? Ou, então, no caso de um trabalhador que tem uma dermatite pelo cimento, desenvolver uma dermatite também pela borracha, né? Que é uma situação frequente, que acontece a partir da irritação da pele, da facilidade de penetração provocada pelas lesões de pele, que são provocadas pelo cimento, a pessoa, então, acaba desenvolvendo também essa alergia à borracha. Né? Então, é isso. Basicamente, a gente tem o trabalho ali, o grupo 1 como nexo causal direto e tudo mais, e o grupo 2 e 3, a gente considerando, então, essa etiologia múltipla. O que é importante, o que a gente costuma fazer e que fica mais fácil da gente lidar quando a gente está pensando na possibilidade do adoecimento pelo trabalho e tem dúvida? Eu sempre faço a pergunta, invertendo a pergunta, quer dizer, será que a redução desses fatores de risco no trabalho reduziria a incidência ou modificaria o curso evolutivo dessa doença? Se sim, então existe, com certeza, um potencial ali no trabalho como fator de adoecimento. Ok? Bom, dito isso, então, a gente consegue começar a conversar sobre as dermatoses ocupacionais. Né? A definição dela é uma definição bastante ampla, não podia ser de outra forma. Né? Alterações de mucosa, pele, anexos, que seja direta ou indiretamente causada, condicionada, mantida ou agravada por agentes presentes na atividade ocupacional ou no ambiente de trabalho. Sempre aí na verdade, colocou Schilling 1, 2 e 3 nessa definição de dermatose ocupacional, que é do nosso professor Salim Ali, desde 2001, quando ele fez a primeira publicação do seu livro. Né? E lá ele coloca que as doenças ocupacionais elas teriam causas indiretas e causas diretas. Ele considera que as dermatoses teriam causas indiretas e causas diretas. Exemplo, idade. Os trabalhadores mais jovens têm um menor amadurecimento da camada córnea da pele e, com isso,
facilita muito mais a penetração de produtos químicos. Sexo. Mulheres têm a chance de ter lesões de mão com mais frequência do que homens, porém, o prognóstico das lesões em mulheres é bem melhor do que nos homens. Etnia. Pessoas da raça negra têm mais resistência aos irritantes de pele, porque possuem na camada córnea camadas de pele, mais camadas de pele, e com isso conseguem fazer uma descamação da pele 2 a 3 vezes mais intensas do que com pessoas da raça caucasiana. Clima, né? Temperatura e umidade facilitam a predisposição às piodermites, às miliárias, às doenças fúngicas, né? Que podem acontecer no local de trabalho. Pessoas com dermatoses já concomitantes, né? Pessoa, por exemplo, que tem uma dermatite atópica, então ela tem mais facilidade de ter ações, por ter facilidade de penetração na pele de produtos irritantes, né? E as condições de trabalho, né? Que aí tem de tudo, né? EPI de má qualidade, por exemplo, é um problema sério, né? Para ocorrência de dermatose ocupacional, mas a presença de vapores, gases, poeiras, né? Acima do limite de tolerância também são fatores predisponentes, assim como o contato com solventes, com vários produtos químicos ali, né? A própria posição ortostática, né, pode levar a uma dermatose de estase venosa, né? Então, há uma série de causas aí que seriam consideradas indiretas para as dermatoses ocupacionais. E nas causas diretas tem aquilo que a gente já está mais acostumado a ver, né? A radiação não ionizante, calor, frio, eletricidade, vibrações, tudo isso aí levando a lesões de pele. Todos os agentes químicos, né? Eu estava aqui citando solventes, que são muito importantes, mas você tem muito álcali e produtos muito ácidos que também estão muito presentes, né? E os biológicos, bactérias, fungos, leveduras, insetos, vírus, etc., que estão também difusamente presentes, né? Desde o ambiente rural até mesmo dentro de uma fabricação de produtos alimentícios, por exemplo, né? Então, a gente precisa estar muito atento à pele desses pacientes. Às vezes, o paciente chega para nós, eu costumo observar isso com uma certa frequência. O paciente chega para nós para resolver o problema de uma cefaleia, né? E na hora que ele está nos explicando assim, você olha para a mão dele e diz, mas essa mão está esquisita, cara. E vai a pessoa conversando, você fala, mas isso aí na sua mão, o que é? Estou percebendo que está um pouco inchado, muda completamente a história, né? Aí nós vamos conversar lá com ele, além da cefaleia dele, vamos conversar também sobre essas lesões de pele. E se a gente aprofundar um pouquinho, de repente a gente vai ver até uma relação entre os dois, como no caso, por exemplo, dos problemas com arsênico, alguns metais, que podem levar a lesões de pele, mas também podem levar às lesões, a problemas neurológicos, né? Então, muito atentos ao trabalhador de construção civil, que é o que é mais comum, mais frequente para nós. A gente tem que estar muito atento aos trabalhadores de limpeza que desenvolvem, inclusive, as dermatites pelo próprio equipamento de proteção, como acontece nesse caso aí que vocês estão observando, né? Dessa paciente usando uma luva mucambo, né? Que essa borracha aí é altamente alergênica, né? Trabalhadores de indústria alimentícia também, né? Eu já peguei paciente com os 10 dedos da mão com onicomicose, né? Trabalhando em aviário, né? E pacientes aí também que trabalham sempre, os agrotóxicos, né? Que trabalham com agrotóxicos, a gente tem que estar muito atento, porque leva a muita dermatite. E, às vezes, com agrotóxicos, entre aspas, muito entre aspas, menos agressivos, como os piretroides, né, que falam que é menos agressivo, mas os piretroides dão muita reação alérgica, né, seja as rinites alérgicas, problemas pulmonares, mas muito problema de pele também, inclusive urticária, né? E, claro, o Roundup, né, o agrotóxico mais utilizado aí no nosso meio, o Roundup também provoca muita dermatite. Nós já pegamos dermatites horrorosas nos pés de trabalhadores que trabalham simplesmente de chinelo, né? Sem proteção nenhuma, recebendo parte do Roundup que ele joga nas hortaliças. Ok? Então, quais seriam as dermatites ocupacionais mais comuns, né? A gente tem as irritativas ou de contato, em que não é necessário uma intermediação do sistema imunológico para ela, é direta, é lesão direta no tegumento.
as dermatites irritativas fortes de contato, que seriam praticamente as queimaduras químicas, né? As dermatites alérgicas de contato, que aí sim precisa de uma intermediação imunológica, as dermatites de contato por fotossensibilização, com a modificação daquela substância química que está em contato com a pele, pela luz ultravioleta, né? As ulcerações, as urticárias de contato, erupções acneiformes, as discromias, que também são muito frequentes, e até o câncer ocupacional também, as onicomicoses, né? Tá bom. Vamos falar um pouquinho delas aqui para a gente entender um pouco disso. Em primeiro lugar, é o seguinte: ao contrário do que a gente pensa, as dermatites irritativas, do que a gente pensa, não, do que eu pensava lá atrás, as dermatites irritativas de contato, elas são muito mais comuns do que as dermatites alérgicas. Elas representam em torno de 80% das dermatoses ocupacionais. Né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente confia demais no PAT-teste, e quando o PAT-teste dá negativo, a gente fala isso que a pessoa não tem relação com a atividade de trabalho, com a substância química com a qual ela trabalha. Lê do engano. É porque ele está tendo uma dermatite irritativa. E a dermatite irritativa, obviamente, não aparece no teste imunológico, que é o teste de contato. Então, as dermatites irritativas, não é necessário essa sensibilização prévia, né? Ela tem um quadro clínico que varia de acordo com o irritante, né? Mas às vezes pode ser indistinguível da dermatite alérgica, às vezes até com um prurido, mas pode chegar até as ulcerações vermelhas profundas, né? Nas queimaduras propriamente ditas aí. A irritativa crônica ela é mais frequente, principalmente por causa daqueles fatores que eu falei logo no início da nossa conversa, né? E agressões repetidas de irritantes de baixo grau, elas começam a trazer, então, na crônica, essa secura da pele, esse aparecimento de fissura, e aí vai evoluindo para eritema, descamação, pápula, vesícula, até mesmo uma liquenificação da pele, que é esse espessamento gradual da camada mais externa, né? Então, veja só, PAT-teste está indicado para 80% das dermatites de contato? Não. Mas por que a gente faz em tudo? Porque às vezes é difícil a gente separar a dermatite irritativa de uma dermatite alérgica, principalmente quando está no início, né? Então, a gente faz para tentar já fechar pelo menos em cima desses 20% aí de possibilidades, que seria das dermatites alérgicas, né? Mas isso não é definidor para nós da nossa conduta, da nossa notificação, do nosso diagnóstico ou do nosso nexo, né? Exemplos, então. Aqui está uma dermatite irritativa de contato, né? Pela massa do cimento, levando a essa, sugere para a gente uma onicomicose aí, né? Mas, na verdade, aí está pegando ali a base da unha, né? A parte final do dedo que entra mais em contato com a cauda do cimento, né? Aqui, por exemplo, nos pés desse paciente, a gente encontra com uma certa frequência esse pé esquerdo aqui, a gente observa isso. Mas o pé direito ali dos pés, que também estavam em contato com a massa do cimento, do lado direito a gente observa ali também infecção secundária, né? Você vê que tem uma coisa ali parecendo mais exudativa e tudo mais, né? Lembrando que o uso de chinelo é um problema, porque aquilo que já era uma irritação pode começar a abrir caminho para uma alergia, no caso, a alergia do chinelo, da borracha do chinelo. Porém, só o atrito ali do chinelo já vai provocar ali lesões mais extensas nessa dermatite irritativa, né? Aqui é uma dermatite irritativa forte. Não sei se está dando para observar, porque está um pouco claro aqui, mas a imagem. Mas aqui a gente vê aqui, ó, uma área aqui de uma queimadura já melhorando, né? A gente vê aqui na outra perna outra queimadura, a gente vê aqui a cicatriz de outra queimadura. Isso tudo por causa de calda de concreto contaminando o vestuário da pessoa, que fica bastante úmido com essa calda de concreto, e ainda por cima cai por dentro da bota de borracha que a pessoa utiliza, né? Então, assim, às vezes a gente pega o paciente, vai observar, às vezes, uma varize nesse paciente, na hora que você vê lá aquele tanto de cicatriz, você fala, mas o que é isso, cara? E essas cicatrizes todas aí, será que seria de alguma úlcera, né? De estase, varicose e tal? Não.
é contato com o cimento. O cara fala, não, isso aqui eu comecei a ter isso aí trabalhando lá com cimento, a gente vai conversar com ele e observa e suspeita fortemente dessa possibilidade de uma dermatite irritativa forte, né? Mas também tem várias outras atividades aí em que a gente observa isso, né? Esse aqui é a limpeza de peça metálica com querosene. O querosene vai levar a isso, a pessoa sente um queimor na mão, no dia seguinte começa a aparecer, então, esse eritema que vocês estão observando aqui, né? E associado a esse eritema, né, tem essas lesões aí, né, assim, eritemato-vesiculosas, mas na verdade são pequenas pústulas, né, que a gente observa aqui e que atingiram, né, essas áreas, no caso aqui, o dorso da mão da pessoa. Outra dermatite irritativa de contato, né? Aqui também outra irritativa de contato, pessoa que trabalha com processo de lavagem de vestuário a seco. O processo de lavagem de vestuário a seco funciona bem e o tecido fica lisinho porque eles usam produtos solventes como o tricloroetileno, que tem essa capacidade de não embaralhar as fibras do tecido, deixar as fibras do tecido lisas, né? Então, no processo de lavagem, né? Então, isso aqui é uma pessoa, por exemplo, com esse processo irritativo, a gente observa aí algumas fissuras, né? E a pele muito ressecada, né? Isso é uma dermatite ocupacional, então, também pelos solventes, né? Aqui a gente vê úlcera de cromo nos braços em pessoas que trabalham com eletrodeposição de metais, que são as galvanoplastias, que são relativamente frequentes na nossa microrregião, né? Em função das empresas que fornecem para a Fiat ali, né? Então tem que fazer muita cromação de metais, muito cobreamento de metais, né? E nesse caso aqui a gente observa então essa lesão. Parece uma feridinha que, se a gente olhar o paciente não estando atento para a doença, para a possibilidade do adoecimento pelo trabalho, a gente pode falar assim, ah, não, isso aí deve ter sido aí uma pústula qualquer aí, né? Um pequeno folículo piloso ali inflamado, né? Um cisto qualquer, mas na verdade isso aí é uma lesão até muito característica, que é chamada de lesão em olho de pombo, né? Em que a gente vê a úlcera no centro e esse eritema rodeando aí essa lesão central, né? A gente vê lesões, por exemplo, aqui, né? Parecendo miliária, né? Lesões assim muito esparsas que a gente quer logo associar algum tipo de alguma virose, né? Que você fala, deve ter uma virose. Você jura que não teve febre, cara? Jura que não teve febre? O cara jura, aí a gente nem acredita, né? Fala, mas isso aqui tem tudo a ver com alguma virose. E, na verdade, isso aí vem do lixamento de fibra de vidro com aquelas microfibras que vêm e que misturam-se no corpo, no vestuário do paciente e acabam provocando essas microlesões aí irritativas. Irritação como a fibra de vidro consegue fazer, né? E a gente vê essa outra situação aqui, que é a da perfuração de septo nasal, né? Que é para nós também uma dermatite ocupacional, porque está pegando uma mucosa, né? E essa perfuração do septo aí provocada classicamente aí pelo ácido crômico, exposição ao cromo, né? Exposição aos fumos de cromo, também nas áreas de eletrodeposição de materiais, né? É o nariz que assovia, como dizem, diz uma publicação antiga que chamava, já não lembro mais o nome dela, feito pela UFMG. Bom, então vamos agora para as outras dermatites, né? A gente tem a dermatite alérgica de contato. Nesse caso aí, o que eu costumo diferenciar de forma grosseira, porém aponta bem para mim, é a questão do prurido, né? E às vezes a lesão não leva o paciente ao consultório, mas o prurido acaba levando, né? Então você tem ele na fase aguda um prurido muito intenso e muito comum em dermatite alérgica de contato. Não é comum em dermatites irritativas. Por isso é que é um sintoma para nós importante da gente pensar na possibilidade de dermatite alérgica. E se estamos pensando na possibilidade de dermatite alérgica, o PAT-teste, então, é o teste que realmente precisa ser pensado e que pode nos ser bastante útil, né?
Nas formas já crônicas, então, a gente já tem aquele espessamento da pele, aquela liquenificação, você percebe a pele muito grossa, né? E já com descamações, né? E aparecendo fissuras, né? E, às vezes, a gente pega também infecções secundárias aí, nessas situações. Então, corresponde a uma reação imunológica mesmo, aquela coisa lá dos linfócitos T liberando as citocinas, né? Provocando essa reação inflamatória, né? E a pessoa, então, ao se afastar do alérgeno, ela pode ter uma remissão do quadro, mas essa hipersensibilidade pode permanecer latente e depois, quando ele retorna à atividade, ele pode começar a desenvolver novamente o mesmo quadro. Por que, que isso é importante para nós? Porque dermatite alérgica para nós, geralmente como conduta, não basta apenas a gente pegar esse paciente e afastá-lo temporariamente até melhorar. Como às vezes quer que aconteça os peritos do INSS. Você fala, essa dermatite é claramente alérgica. Não adianta afastar até melhorar e devolvê-lo para as mesmas condições que o adoeceram. Essa pessoa está incapacitada de forma definitiva para aquela atividade que ele tem. Ou então continuará cronificando essas lesões cada vez de uma forma maior, intensa, e por aí vai. Né? Então, isso é muito importante. Sim, né? E o PAT-teste, nesse caso, pode nos auxiliar bastante. Né? Gente, vai anotando dúvidas aí que forem tendo aí, tá? Porque nós vamos conversar a respeito, tá bom? Que se tiver dúvida aí, a gente vai esclarecendo, ou então eu saio correndo, gritando, socorro, socorro, né? Professor Salim, onde é que o senhor está? Né? Bom, dermatite alérgica, então, de contato. Alguns exemplos dela aí. Né? A mais comum é do cimento. Observe, o cimento pode provocar todo tipo de dermatite, né? A dermatite irritativa forte, dermatite alérgica de contato. É um produto realmente muito complicado, né? E as lesões, então, aqui, no caso da dermatite pelo cimento, ela tem essa característica, ela compromete o dorso das mãos. O dorso das mãos, o dorso dos pés, porque cai sobre o pé da pessoa, e compromete bem menos a palma da mão, né? Então, a gente vê isso, e como é de contato, então aparece nas áreas de contato. Você observa na mão, no punho, no antebraço, né? Observa no pé, às vezes ali na perna, né? Às vezes sobre os dedos ou entre os dedos, né? E são lesões assim, eczematosas, às vezes, quando vão ficando mais crônicas, são mais liquenificadas. A gente vai observando que tem, às vezes, um ponto ou outro ali que às vezes pode ameaçar uma descamação, uma exudação, né? Isso pode acontecer. Essa aqui é muito característica. E essa aqui, para nós, ó, é uma lesão de um paciente nosso. Esse paciente aqui, ele tinha 40 e poucos anos e chegou para nós com essas mãos aí. Se você olhar para essa mão, você vai falar, é de um idoso de 70 anos, né? Ele era um cara jovem, mas que desenvolveu a dermatite alérgica pelo cimento, e aí a gente consegue observar bem mais aí esse aumento de espessura da pele, a gente observa essa pele com várias camadas aí, com muita descamação, já aparecendo fissuras em alguns pontos, até num ponto que é menos frequente, né? No punho, a gente observa fissura muito nos dedos, né? Sobre os dedos, né? Aqui a gente está pegando muito ali essas fissuras já na pele, e isso aí caminhava pelo antebraço dele, né? O teste epicutâneo que foi feito lá no Sereste, lá apontava para o bicromato de potássio e o cloreto de cobalto. Bicromato de potássio e cloreto de cobalto, eles são componentes já naturais do cimento. O cimento ele é basicamente o tal do clicker, né? Que é uma mistura de argila, né, com calcário. 70% do cromo presente no cimento vem da argila e grande parte do cobalto também. Mas o cimento ele é um verdadeiro carnaval de substâncias químicas. Tem, além disso, além de tudo que já compõe ali a argila e o calcário dele, nitrato de cálcio, oxalato de cálcio, por aí vai, tem 13 grandes grupos, né, assim, de aditivos que são usados ali, que vai de gesso, glicose é usada ali, ácidos graxos são usados na mistura do cimento, né?
Você tem vários tipos de óxidos, nitratos e tudo mais. Então, mesmo que a gente tenha no teste epicutâneo da pessoa, a gente tem lesões muito características de dermatite alérgica de contato. Mas no teste epicutâneo dele não apareceu ali bicromato de potássio, cloreto de cobalto, tiuran, que também aparece com muita frequência. Mesmo que não apareça, não quer dizer que não seja, né, uma dermatite de contato pelo cimento. Só não está aparecendo ali naquelas substâncias que nós estamos usando no PAT-teste, que é uma bateria padrão, né? Então, a gente tem aqui também, que eles chamam de sarna dos pedreiros aí. Esse eu não lembro de ter visto, assim. Talvez por não ter atentado mesmo, não sei, né? E que é contato do pó seco do cimento com a pele, da poeira do cimento com a pele, e ali na hora que a pessoa vai tendo suor, aquilo então penetra com facilidade e provoca um quadro muito sugestivo de sarna, inclusive nas dobras principais dele, né? Aqui uma dermatite alérgica de contato, por exemplo, as luvas de borracha, né? E aí, nesse caso, aí foi necessária essa substituição de luvas nitrílicas e vinílicas, a substituição do látex pelas luvas nitrílicas. Às vezes a gente fala assim, mas não está resolvendo o problema da pessoa. É porque, às vezes, a gente começa a usar as luvas nitrílicas antes de solucionar o problema do látex. Então, com isso, não melhora a dermatite dele. E vai ficando, inclusive, uma mistura de dermatite alérgica e irritativa, né? Aqui a gente vê, não sei se vocês conseguem observar aí, perto da região da orelha desse paciente aqui, né? A gente observa ali esse protetor auditivo ali dele de borracha, levando a uma dermatite alérgica. Como é que a gente sabe disso? No teste epicutâneo lá, ele foi positivo para a guanidina. E a guanidina é um componente quase obrigatório em produtos de borracha, né? E a gente tem aqui, então, essa dermatite irritativa de contato. Agora vamos para a dermatite por fotossensibilização. Esse aqui é um trabalhador rural que usava pulverizador usando malatol aqui, que é um produto, é um organofosforado, um inseticida, né? E ele estava trabalhando sem camisa e a luz solar, a luz ultravioleta modifica essa substância aí, levando a um quadro de uma dermatite intensa ali, né, por fotossensibilização, né, dele. Nas ulcerações, a gente também tem nas ulcerações aí uma gama grande, né, e principalmente em relação a produtos metálicos, né? Essa aqui é uma úlcera de cobre também com aquele olho de pombo, né? Isso aí envolvido com eletrodeposição de cobre aí, e também o contato do líquido com cobre em contato com a pele. A gente observa aqui embaixo, isso aí é do professor Salim, né, que no caso dele aqui, a gente observa a pessoa trabalhando com uma luva, e essa luva que ele trabalha com ela tem ele faz uma dobra na luva para tentar cercar o gotejamento ali das substâncias cáusticas ali com ele, né? Para o antebraço dele, né? As urticárias de contato. A gente tem que estar atento a essas urticárias, né? Vira e mexe, a gente pega paciente aí com urticária e a gente quer logo relacionar isso a vários fatores que a gente nunca vai descobrir quais são, né? Eu não sei se isso é a vivência de vocês, mas eu, como urticária de contato aqui, eu passo a vida inteira interrogando alergia a quê, né? É raro a gente conseguir encontrar uma causa bem definida para a alergia, para a urticária de contato, né? E elas têm uma enormidade de possibilidades de causas, assim como agentes, né? O látex mesmo, solventes como xileno, resinas, metais, níquel, cobre, mercúrio, zinco e por aí vai. Os agrotóxicos, né? Como os piretroides, aí, que eu já havia falado, urticária pelo frio ou pelo calor, urticária solar. Eu já peguei casos de urticária solar em ACS, né? A pessoa era impressionante, ela não podia pisar fora da unidade de saúde, que ele já desenvolvia essas lesões de pele mesmo, essas pápulas, às vezes confluentes e tudo mais. E já pegamos também a dermatite actínica solar.
que era uma alergia aos raios ultravioletas, também em um agente de zoonoses, né? Essa pessoa trabalhava e, quando ela era exposta ao sol, ela desenvolvia acne numa quantidade muito intensa, principalmente na face, nas áreas descobertas, né? Agora, olha que interessante, nós pegamos uma urticária uma vez de uma paciente que o que chamou a atenção dela, que chamou a nossa atenção, foi justamente o fato dessa paciente ter desenvolvido a urticária, nunca ter tido urticária, e ter desenvolvido essa urticária utilizando um produto de limpar a artósia num supermercado, né? E como é que a gente soube que isso era assim? Porque a gente manteve ela afastada durante um bom tempo. Solicitamos que fosse trocado os produtos de limpeza lá e tudo mais, que ela ficasse fora disso. Quando ela retornou, insistiram com o mesmo produto, no mesmo tipo de limpeza, com a mesma exposição. Ela desenvolveu imediatamente outro caso, inclusive sendo levada para o hospital, para vocês terem uma ideia. Uma urticária, então, que nesse caso aí a gente pensa se era de contato ou não, né? Porque você tem uma urticária ali, sei lá se isso teria uma volatilidade suficiente para o vapor entrar em contato com a pele da pessoa, provavelmente sim. A gente tem as discromias também, né? Tanto as melanodermias como as leucodermias, né? Às vezes por alergia à própria borracha, né? Tanto uma leucodermia quanto uma melanodermia pode estar relacionados aí a essa alergia à borracha. Eu já peguei também uma melasma, que, aliás, não é uma coisa rara de acontecer, a gente pegar melasma em trabalhadores que trabalham com solda, né? Em função também do contato da pele com os raios infravermelhos e ultravioletas das soldas, né? As Sabe? erupções Só um acneiformes... Oi, minutinho, tá lembrando do joia. tempo, tá? Tá bom, obrigado. Já deu 34 minutos. Tá bom, obrigado. As erupções acneiformes aqui, a gente tem, principalmente em quem trabalha com solventes, com óleos, com graxas, a gente tem que estar muito atento a óleo, graxa e solvente, porque eles tendem lá a obstruir o folículo piloso, levando então a essa formação aí de pequenas acnes aí, né, por obstrução da glândula sebácea, aí, por esses óleos e graxas. Isso também na metalurgia a gente encontra isso com bastante frequência, né? As lesões de dedo, né, a gente, exemplo aqui, as hiperceratoses, por exemplo, subungueais, né, que por debaixo da unha ali, em trabalhadores com cimento. Aquilo vai irritando, 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 e a pele então vai tentando se recuperar, cada vez aumentando mais a sua camada de pele ali, às vezes provocando até a avulsão da unha, em casos mais graves, né? E o câncer cutâneo ocupacional, que também tem muita dificuldade de estabelecer nexo, né? Principalmente porque ele tem uma latência muito grande, né? Em torno de 5 a 50 anos, né? Então, a gente tem que resolver esse problema como? Com uma anamnese muito bem feita, apesar de todas as dificuldades que a gente tem na atenção primária, em termos de tempo para atender, é o tipo da situação que, quando a gente pensa na suspeita do adoecimento pelo trabalho, a gente precisa se dedicar bastante, né? Principalmente no câncer ocupacional, onde ali podem ter vários agentes envolvidos, aí, várias questões não ocupacionais também envolvidas, a gente precisa ali estar quebrando a cabeça sobre radiação ultravioleta, sobre os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que estão presentes como solvente numa enormidade de produtos que as pessoas utilizam, nos óleos lubrificantes, nos derivados de petróleo, né, no óleo diesel, e por aí vai, né? Lembrando que o câncer não melanoma, né, são 95% dos cânceres ocupacionais. O câncer não melanoma. O câncer melanoma mais grave seria parte de 5% dos tumores cutâneos, de um modo geral, né? Aqui embaixo aqui parece ser um câncer não melanoma basocelular, parece ser, né? Bom, para terminar então, como é que a gente então fecha esse diagnóstico, né? É isso que eu falei, uma anamnese ocupacional bem detalhada com esse trabalhador, estudando bem esse quadro clínico, fazendo um bom exame físico, tentando entender a localização, se está em área de contato, se não está, né? Tentando entender aí, se existem outras dermatites aí envolvidas na origem desse problema dele. O teste de contato, então, é válido, sim, né?
em qualquer dúvida que a gente tiver, o que pode nos dar essa ideia, excluir ou, pelo menos, nos colocar, nos ajudar a esclarecer, né, se é uma dermatite alérgica ou não, né? Mas, com certeza, eu utilizo, não sei se é a vivência de vocês, mas eu utilizo muito a ajuda do dermatologista, mesmo sabendo que isso demora, que às vezes é complicado, mas o dermatologista precisa fazer para mim o diagnóstico das lesões dele, né? Se seria algo mais irritativo mesmo, se é algo mais alérgico, né? O que está acontecendo ali e fazer um diagnóstico diferencial que muitas vezes a gente, dentro da nossa especialidade, não consegue chegar a esses meandros, né? E, para finalizar, visita ao local de trabalho. Às vezes a gente fica muito em dúvida, mas como é que esse cara utiliza esse agrotóxico? Ele fala que se protege, fala que usa um equipamento de proteção, mas por que ele tem essas lesões no abdômen? O que está acontecendo? Será que isso tem relação mesmo com o agrotóxico que ele está usando? Ou será que isso seria outra coisa? Contato com metais, às vezes da própria roupa, etc. Né? Então, a visita ao local de trabalho, a ação de vigilância, ela é muito importante e, às vezes, soluciona o problema de nexo para nós. Né? Então, assim, sempre pensar na possibilidade de ação de vigilância, fazendo uma vistoria do local de trabalho e entendendo o real contato que a pessoa tem com essas lesões. Né? Bom, e o que eu faço assim, a possibilidade de se ter, o protocolo ele coloca isso para nós, e eu acho que isso é um bom caminho que a gente tem a seguir, e está no protocolo, tá, gente? Eu já estou finalizando, tá? Vou só terminar isso aqui agora e falar da notificação. Tem 7 perguntas que a gente pode fazer para esse paciente. Se 5 delas forem positivas, há uma suspeita imensa de ser uma dermatose ocupacional. Isso a gente usa, inclusive, para definir, nos casos que a gente tem dúvida, se a gente vai notificar ou não. Né? Quais são as perguntas? O quadro clínico é compatível com uma dermatite de contato? Está nas áreas de contato? Isso já facilita. Ocorre no ambiente de trabalho exposição a agentes irritantes ou potencialmente alergênicos? Outra, existe nexo, relação entre o início do adoecimento dele e o período em que ele está exposto? Quarto, as lesões estão localizadas em área de contato com os agentes suspeitos? Quer dizer, tem uma concordância anamnésica nisso? É a área de contato com o agente? A melhora com o afastamento ou piora com o retorno à atividade? Quando está de férias, tem uma melhora disso? Quando está desempregado, desaparece? Né? É possível excluir a exposição não ocupacional como fator causal? Então, a gente precisa perguntar um pouco mais sobre a vida da pessoa lá, o dia a dia da pessoa, se tem contato com aqueles agentes alergênicos. Né? E, finalmente, se é possível, através de testes epicutâneos, identificar o provável agente causal. Se fica bem mais fácil para a gente. 5 dessas perguntas, sendo sim, é caso para notificar e conduzir como doença relacionada ao trabalho. Né? Enfim, todos os casos que a gente suspeita de relação com o trabalho de uma dermatose, né, de uma dermatose ocupacional, a gente tem que notificar, também a notificação compulsória, né, definida pelo Ministério da Saúde. Parece grande, mas não dói nada. Observe para você ver. Aqui em cima a gente coloca só as informações, em cima as informações sobre a unidade de saúde. Embaixo os dados do paciente. Né? Nome, idade, escolaridade, né? Nome da mãe e o endereço desse paciente. Um pouco mais embaixo, a gente coloca qual é a ocupação da pessoa e qual é a situação dele no mercado de trabalho. Se ele é autônomo, se ele é aposentado, se ele é desempregado, se ele está desempregado, se ele é servidor público, se ele é... Por aí vai, né? Se ele é empregado com carteira assinada, registrada e tudo mais. Se ele for empregado com carteira assinada, aí a gente preenche a parte de baixo. Se não for, já não tem necessidade, né? Que são os dados da empresa e do contratante desse trabalhador. Se ele não tem carteira assinada, a gente não precisa nem colocar, né? E aí, lá na parte de baixo, então, a gente coloca lá se existe algum agravo associado, se a gente não sabe, pode colocar ignorado, né? O tempo de exposição ao agente de risco, então a gente coloca isso aqui. E no verso, então, a gente coloca os sintomas, eles vão perguntando os sintomas, e qual é a substância suspeita para nós, e se foi feito o PAT-teste do caso ou não, e qual é o CID. Né? E logo abaixo ali as condutas que a gente adotou, se a gente afastou do trabalho da pessoa temporariamente ou não,
né, se ela evoluiu para cura, ou se é uma incapacidade temporária, uma incapacidade permanente parcial, que é o que acontece nas dermatites alérgicas. Né? É isso, ok? Cássia agora vai falar para nós a respeito do PAT-teste, tá bem? Então, gente, bom dia, tá? A todos, eu vou passar a minha parte aqui. Então, gente, o PAT-teste que a gente faz lá quando tem em Betim, que ultimamente a gente está sem, é uma bateria que a gente tem, que são 40 substâncias que a gente testa. Então, se você pensar, é muito pouco, que hoje, Tenta pela ampliar sociedade... a tela um pouco. Peraí. Aí, no Zoom, isso. Isso. Melhor? Então, A gente, gente... é uma bateria que a gente tem, que a gente testa, né? São 40 substâncias, são 30 do kit padrão e 10 de cosmético. Então, se você pensar que a gente hoje, na Associação Americana de Química, já diz que no mundo tem 11 milhões de substâncias químicas registradas. Então, quer dizer, a gente tem muito pouca mesmo nas nossas baterias, né? Então, assim, é confiável em algumas coisas, porque a gente tem as mais comuns, mas nem todas estão aí, né? Na hora que for enviar para a gente para poder fazer o teste, né, os médicos têm que tomar algum cuidados, né? Porque não pode chegar e mandar direto. Tem que ter informar para o paciente que ele não pode pegar 15 dias de sol antes de estar fazendo o teste. Tem que cortar os corticoides, né? Para não ter interferência. E, principalmente, porque às vezes chegar lá, o pessoal está com as lesões ativas. E com as lesões ativas, a gente não faz o teste. Por quê? Como a pele está reagindo muito e o organismo está nessa reação, se você colocar o PAT-teste, é capaz de dar reação em todas as substâncias e a gente não vai conseguir focar em qual realmente está dando problema, né? Então, ficar atento a isso na hora que está encaminhando para a gente, de primeiro tentar tratar as lesões todas que o paciente tem, afasta, trata, e a hora que ele tiver essa melhora, encaminha para a gente, tá? O teste, gente, é essas fitinhas que a gente vai colocar nas costas do paciente. É o melhor local porque a pessoa, né, tem mais liberdade para poder trabalhar e se movimentar no dia a dia. Então, a pessoa vai embora com as costas com essas 4 plaquinhas, que está o total das 40 substâncias, né? E o que a gente vai procurar quando eles voltarem para a gente, né? A gente faz 2 leituras, uma 24 horas depois que colocou, 48 horas que colocou essas plaquinhas e depois com 72 horas, né? Então, 72 horas. O que a gente vai procurar nesse resultado de exame? A gente vai tentar procurar essa situação para ver as leituras do paciente. As 2 primeiras, a gente não tem absolutamente nada. A partir da letra C, né, que seria uma cruzinha, 2 e 3 cruzinhas. Então, é esse tipo de reação que o teste vai provocar quando a gente faz nos pacientes, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção, é complicado, que às vezes a gente confunde a B com a C, está assim, quase, né, ter uma corzinha, mas a gente tem que fazer essa diferenciação e encaminhar. Então, gente, a pessoa queixa que realmente vai dar coceira no local, que o pessoal fica doido, fala assim, nossa, pelo amor de Deus, escoça, feito sei o quê. Mas aí, infelizmente, o teste é isso mesmo, vai causar esse tipo de reação. E quando a gente faz a leitura, o paciente vai para quem é os médicos, ele vai com essa fichinha de teste, né, presente, onde que está listado todas as substâncias que foram testadas com ele, e na primeira leitura, o que a gente vai colocar? Lembra que daquelas as fotinhas que a gente viu lá em cima, que eu falei que a letra C era uma cruzinha, a letra D era 2 e a 3? É isso que a gente vai colocar nesse exame aqui, referente a cada substância. Se não foi negativo, a simbologia é um tracinho, né? Se a gente ficou na dúvida, bota uma interrogação e o resultado é 1, 2 e 3 cruzinhas.
Então, ele vai com isso para o médico. A interpretação que a gente tem. Os tracinhos é negativo, realmente não teve nada a ver com a substância. Negativo na primeira leitura e positivo na segunda, isso é uma substância que causa alergia. Por quê? A gente, na primeira leitura, a gente tira aquelas fitinhas todas do paciente e não coloca mais. O que está indicando? Que mesmo você tirando o contato da substância, o organismo continuou reagindo àquela substância que estava presente lá. Então, não quer dizer que não seja alérgico. Se deu positivo na primeira leitura e negativo na segunda, como a gente retira essa substância, parou o contato. Então, provavelmente, aquela substância é uma substância irritativa para aquele paciente naquele momento, porque você tirou o contato dele para fazer a segunda leitura e a reação toda subiu. Que realmente de contato é isso. Você tem contato, mexeu, tem a reação, tirou, a reação tende a parar. E positivo nas duas quer dizer que ele é realmente positivo, tá? E também, quando a gente encaminha para o paciente, para facilitar até para a vida do paciente e para o médico que vai atender, a gente manda para o trabalhador sempre todas as fichinhas de cada substância que deu positivo, porque lá fala em todos os locais aonde que a pessoa pode encontrar essa substância. Que nem aqui, ó, bicromato de potássio, que o Sávio estava comentando que tem no cimento. Só que, além do cimento, ele pode ter em vários outros locais, principalmente em couro. Então, assim, se o trabalhador usa luva de raspa de couro, não tem nem contato com cimento na vida dele e sai positivo, é alergênico? É. Porque essa é uma substância que, infelizmente, eles usam para fazer o couro ficar macio. Né? O couro ficando macio, para ficar macio, eles usam bicromato de potássio. Então, a pessoa vai ter alergia porque está usando a luva de raspa, uma bota de couro, né? E ele pode ter a coisa mais esquisita. Ó, você vai ter em cosméticos, sombra e rímel, pode ter esse produto. Tem várias coisas. Então, você é aquela pessoa que tem dessas lojas que vende maquiagem, que elas têm, a trabalhadora tem que estar toda maquiada, que é obrigação dela, é uma coisa que eles exigem, às vezes ela pode estar alergia a um cosmético que ela está usando lá, e a gente vai ter que considerar que eu trabalho, mesmo sendo cosmético, tá? Então, assim, todas as substâncias vão, tá, gente? São 40 fichinhas que deu positivo para o trabalhador, ele vai levar. Se der para as 40, ele vai levar as 40. Então, é para facilitar também até você fazer essa relação. O Sábio falou, né, a parte de prevenção, a gente tem que identificar o problema. Hoje, como tem um matriciamento no Sereste, né, é discutir o caso lá no Sereste, tentar fechar o nexo, realizar o PAT-teste se for necessário, que nem o Sábio comentou que nem tudo é necessário, né? A gente propor medidas de segurança, avaliar, fazer emissão de CAT. Outra coisa que pode ajudar a gente também a tentar fechar é pegar as FISPICs dos produtos químicos, que todos os produtos químicos têm FISPIC. Só que daqui a uns 2 anos vocês não vão achar mais para o FISPIC, porque teve uma atualização agora que vai mudar o nome das fichas. Agora vai chamar fichas com dados de segurança. É a mesma FISPIC, só vão mudar o nome para igualar o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, que a ficha chama isso. A nossa que tinha era mais coisa, né? Então, assim, essas fichas ajudam bastante a gente fechar, porque às vezes o PAT-teste, que eu nem falei, são 40 substâncias, existe milhões de substâncias químicas, então a FISP que vai ajudar muito a poder ver lá o que vai estar escrito, o que ela causa na pele e vários outros locais no organismo, né? Isso já vai te ajudar. Né? E era isso, gente. O PAT-teste é tranquilo, né, é um exame mais tranquilo, que a gente procura isso. Né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos aí.
Então, nós vamos passar por um segundo momento, que é, então, respondendo às dúvidas que surgiram no chat, ok? Ok. Eu fiz a anotação de algumas dúvidas. O usuário, se ele quiser até se apresentar, o K61, não tem o nome dele aqui, tá? A primeira pergunta é: quem trabalha, todas elas foram feitas durante a apresentação do Sávio. Quem trabalha com areia de construção também pode apresentar dermatites? Bom, eu falo, Cássia? Posso seguir ou vocês querem Não, responder não, uma por vamos uma? São responder 4 essa. perguntas, tá? A areia, eu não sou um químico, né? Mas a areia, ela diz respeito ali à questão da sílica mesmo, né? O problema é a areia por si só, ela, até onde eu conheço, não levaria a um quadro de alergia da, de pele ali. Pode levar várias outras coisas, mas alergia de pele, não. O problema é que a areia ela já vem com contaminantes, né? A gente vê aqui na nossa região mesmo, de Betim, ali na região de Esmeralda, por exemplo, você retira a areia ali de rios, né? Geralmente você retira a areia de rios que já são bastante contaminados, né? Não só por metais pesados, mas com agentes biológicos também, né? Em função do esgoto e tudo mais. Nossa região tem muito disso, né? Você tira areia geralmente em local que já tem um problema de contaminação. Então, sim, porque a resposta seria sim, não pela areia propriamente dita, mas por tudo que envolve o trabalho que envolve a areia, né? Então, como eu disse, a mistura com cimento, e o cimento com esse absurdo de contaminantes que ele tem, são contaminantes se vocês forem depois, por curiosidade, verem o trabalho do professor Salim, esse livro dele, feito pela Fundacentro, ali ele fala sobre o cimento. É um absurdo. Você tem todo tipo de contaminante usado como aditivo mesmo, até agrotóxicos você usa como aditivo. O pentaclorofenol, que inclusive é proibido como agrotóxico, é utilizado até hoje dele lá como tudo estabilizador, plastificante, que acrescenta água, que retira água. Tem uma série de grupos de substâncias. Então é isso, assim, a areia por si só, eu acredito que não, mas tudo que envolve areia envolve outros produtos químicos. Esse é que é o problema, né? E aí pode desenvolver, sim, alergia a vários outros produtos. Ok, então a primeira pergunta respondida. A segunda: os municípios da região do Médio Paraopeba fazem PAT-teste? Márcia, você chegou, tudo bem? Municípios do Médio Paraopeba fazem PAT-teste? Porque Quais são? Os municípios que pertencem à área de abrangência do Sereste de Betim, né? O PAT-teste é realizado, se tiver sido pactuado, em Betim, no Sereste Betim. Ocorre neste momento, o Sereste Betim está sem a bateria de teste. Então, trabalhadores que neste momento estão necessitando fazer o PAT-teste, estão aguardando a compra da bateria de PAT-teste de Betim, tá? Mas eles devem fazer no Sereste Betim. então Os da são área os de abrangência de municípios, Betim, né? Porque nem todos são. nem todos são. Os municípios são Brumadinho, Mário Campos, Crucilândia, Piedade dos Gerais, Igarapé, Bicas, Mateus Leme, Joatuba, Florestal, Rio Manso, Bonfim. Acho que eu falei todos, né? Esses E todos Piedade dos já fazem, Gerais. já encaminham, já pode ter esse fluxo com o Sereste, né? Faltou um, Sereste. Esmeraldas. Isso. Muito bem. A próxima pergunta: é importante preencher as notificações? E complementando, por que é importante preencher a notificação? Para que serve a notificação preenchida corretamente? Pois é. As notificações no SINAM são a estratégia adotada pelo Ministério da Saúde para conhecer e, a partir do conhecimento disso, traçar todas as políticas públicas
de identificação, de prevenção, que precisa acontecer em relação às doenças ocupacionais. Qual é o problema que existe ainda, que havia e que ainda é um problema para nós? Tudo que se conhecia até então, tudo que se entendia até então, do adoecer e do acidentar-se no trabalho, só se conhecia a partir dos dados de doença ocupacional registrados no INSS. Exclusivamente, então, dados relacionados aos trabalhadores com carteira assinada. Acontece que trabalhador com carteira assinada no Brasil não passa de 43%, 44%. O resto, tudo, são trabalhadores autônomos e trabalhadores, principalmente trabalhadores na informalidade. Ou seja, não se conhecia nada sobre o adoecer do trabalhador relacionado às doenças relacionadas ao trabalho, não se conhecia nada de mais da metade de todos os trabalhadores brasileiros. Como é que você vai estabelecer o que é prioridade, o que é uma ação de vigilância? Como você vai priorizar as ações de vigilância, as políticas, os protocolos, as ações, planejar as atividades de prevenção que a gente precisa estar fazendo enquanto SUS? Como é que a gente vai conseguir fazer isso sem conhecer? Isso é que é fundamental. É fundamental, vamos dizer assim, no macro, é fundamental para estabelecer essas ações e essas políticas, mas é também fundamental no micro, onde a gente está trabalhando. Vocês mesmos que são trabalhadores da microrregião sabem disso. Quantos casos notificados foram notificados e, a partir dessa notificação, gerou uma série de ações de prevenção, uma série de ações de fiscalização, entrada de Ministério Público, entrada de Ministério do Trabalho, tudo a partir de uma notificação que chega para nós. Agora, imagina chegando notificações suficientes para expressar realmente a realidade que a gente tem, porque ainda não dá para a gente dizer que as notificações que a gente tem expressam a nossa realidade. Está muito aquém disso, né? As próprias dermatoses ocupacionais, que são extremamente frequentes, né? Se a gente for pegar tudo, a gente vai falar, mas isso não é prioritário, porque as notificações aqui são bem menos do que Lerdorf, do que... Ora, não é pouco porque não é notificado, porque a gente não conhece. Então, a gente só consegue conhecer e propor ações e realizar essas ações a partir de notificação. Acreditem nisso. Isso não é uma questão simplesmente estatística. Não é. Né? Quer ver um exemplo disso? Chega para nós uma notificação de uma criança que cortou um pedacinho do dedo. É coisa que você faz ali, vai lá, conserta, não é problema nenhum. Esse probleminha no dedinho dessa criança aí, que nem era criancíssima, né? Adolescente de 14 anos, essa lesãozinha no dedo, o trabalhador, o profissional da rede falou assim, peraí, mas esse é abaixo de 14 anos e foi um acidente, abaixo de 18 anos e foi um acidente de trabalho, porque o menino cortou isso, foi em atividade de ajuda numa produção. A partir dessa notificação, foi feita a investigação no local de trabalho. Essa investigação no local de trabalho descobriu dezenas de crianças trabalhando em situação lá insalubre, não bastasse ser ilegal, era insalubre também, e dali gerou uma série de ações por causa de uma notificação de um cortezinho no dedo, entendeu? Eu espero ter explicado assim, da importância que tem a notificação e do preenchimento correto dela. Porque a partir do momento que chega para nós 3 notificações de uma dermatose ocupacional, né, num trabalho que a gente não faz a menor ideia do que se trata, não, esse cara aqui, eles fazem só diluição de produto químico. Que diluição é essa? Que produtos químicos são esses? Mas surgiram 3 casos de uma mesma empresa? Não, precisamos ir lá. Então, a gente já intervém no local de trabalho, tenta entender o que está acontecendo. A estratégia é o quê? Notificação. Essa é a estratégia que foi adotada, que tem lá seus problemas, mas é a estratégia que se tem hoje, que, na verdade, é a mesma estratégia que se teve
do INSS nas emissões de CAT, que também era estratégia, só que o nosso tem uma repercussão prática na prevenção, né? Ela pode ser muito imediata, ou pode ser também em questões mais globais, mas ela sempre vai existir. Por isso a importância da notificação. Espero ter Fábio, respondido, Márcia. Não sei se você. Márcia quer complementar. Márcia. Na verdade, o Sábio já foi bem convincente, né? Assim, eu levantei a mão logo no início da fala dele, mas é tudo isso que o Sábio falou, e só complementar que assim, há um monitoramento constante das notificações, né? Pelas referências técnicas de saúde do trabalhador dos municípios, pelos Serestes, pela Regional de Saúde, né, pela coordenação estadual, pela coordenação nacional. Então, assim, realmente as notificações, notificar, né, não só as dermatoses, mas todos os agravos aí da saúde do trabalhador, é muito importante, porque é isso que vai desencadear várias ações, né, que a gente vai fazer aí, que vão ser mais efetivas no cuidado e na prevenção, né, de novas doenças. Só complementar, mesmo que o Sábio já disse tudo. Uma outra pergunta, pessoal, tem que suspender os medicamentos para fazer o PAT-teste? Creio que essa é para Cássia, né? Gente, medicamento é só corticoide, porque o corticoide ele interfere na resposta do produto nas costas da pessoa. Ou medicação normal da vida diária dele, não. Tá? Porque o corticoide, infelizmente, ele vai fazer com que o teste venha todo negativo. Aí você vai ficar sem saber. É porque ele estava fazendo uso da medicação ou é porque ele não é alérgico a nada. Então, é só o corticoide que é para parar por 10 dias. Ok, obrigada, Cássia. A próxima pergunta do participante José Júnior. A Rede SUS, na atenção especializada da dermatologia, disponibiliza o PAT-teste? Olha, Em Betim eu sei que não, que é só o Sereste que faz. Contagem também é só Sereste que faz. Acho que Belo Horizonte também acho que é só Sereste, não sei se tem em outros lugares, não. não sabemos falar da organização, né, dos outros municípios, mas né, na nossa região aqui é só o Sereste que faz. E, na verdade, nem a rede privada também disponibiliza. É isso, Cássia? Então, é um teste que é difícil o acesso para poder fazer. Tem algumas clínicas particulares que eu sei que tem, mas é particular, né? Você tem que pagar. Em Betim, inclusive, o centro de especialidade lá, o dermatologista, o centro de especialidade, nos encaminha o paciente para fazer o teste, né? Quando ele suspeita da ocorrência relação pelo com o trabalho. E neste caso, esses testes é para toda a população ou só para quem tem suspeita da relação com o trabalho? Os que o Sereste faz é só para quem tem suspeita da relação do adoecimento com o trabalho. Excelente. Então, gente, já finalizamos as perguntas, ok? Então, Márcia, se você quiser seguir, né, para o próximo momento ou finalizar, já podemos. Estamos com, deixa eu ver, 1h10 de reunião agora, tá? Sávio e Cássia, vocês querem complementar com alguma coisa a mais ou podemos encerrar? Nossa, só agradecer, né? Encerrar. Agradecer a confiança, agradecer aos colegas aí que nos ouviram, né? E nos colocarmos à disposição de todos aí, seja no telefone do Sereste, quem tem meu celular, meu WhatsApp, fique à vontade para a gente conversar, para poder mandar algum material que quiserem. Estamos sempre à disposição. Tá bom? Gente, eu vou pedir para quem se sentir confortável, abrir as câmeras aí para a gente fazer o registro, né, da reunião. E agradeço, né, a participação de Márcia, todos. tem uma mãozinha levantada aqui, Tem. que é Android Blue Droid, que eu não consigo identificar o nome da pessoa, mas é quem está com a mãozinha levantada, por favor. Quem gostaria de perguntar?
Sou engenheira de saúde e segurança do trabalho. Queria falar que assim foi muito bom ouvir você dizer, vocês, né, trazerem esse assunto para nós. E assim, excelente. Nós aqui, nós somos da PISAT, né? E a Flávia já começou um trabalho incrível, né? A enfermeira do trabalho daqui, de começar as notificações, porque aqui antes não era nem notificado, nós somos de Itabira, Minas Gerais, né? E aí, por este trabalho que ela começou, ela conseguiu a minha chegada, né? Eu cheguei aqui há bem pouco tempo, e a gente está tentando fazer busca ativa agora nos sindicatos, né? E aonde mais houver. Então, assim, se a gente puder ter esse contato, né? Essa disponibilidade que o Sábio falou, da gente estar trocando informações, para nós vai ser assim engrandecedor demais, porque só esse seminário aqui foi assim muito bacana, aprendi demais, né? Eu recordei algumas coisas que eu já sabia, mas foi muito bacana. Eu quero agradecer assim muito mesmo. E se puderem disponibilizar esse material para a gente, né? Eu agradeço também. Tá bom. Obrigada. Gente, nós agradecemos, então, né, a participação de todos vocês, reforço as palavras do Sábio aí, estamos à disposição, né, de todos, especialmente dos municípios da nossa área de abrangência, mas também para todos os vizinhos, os outros serestes, né? Acho que a gente vai aí somando esforços em prol da saúde do trabalhador. E agradeço especialmente o Sávio e a Cássia, né, nossos dois colegas, que se prontificaram, prepararam para fazer essa conversa conosco. Aqui no Sereste Regional está a equipe toda reunida. Ah, legal. Oh, que bacana. Ah, que bom. Obrigada pela participação. Joia, gente. Então, tchau para vocês.